programa Livre Pensar vai ao ar toda segunda-feira a partir das 19h30. Rádio Amintas, uma rádio educativa. Apoio Raiz do Projeto. Fone 3666-2739. Então vamos dar início à sessão de hoje, né? Primeiro eu queria agradecer ao professor Tiago, né, que é professor do DEPLAI, né? Não vou fazer uma longa apresentação, apenas é colega nosso da universidade. E a gente agradece já de antemão a sua presença aqui, né? Que vai fazer uma fala inicial, né, acerca, claro que o nosso tema fundamentalmente é o financiamento da educação, né? Mas tendo como foco a MP, né? Até porque a parte mais final da MP nós temos ali um nó complicado, né, que a gente quer entender um pouco melhor. Como o público em geral aqui não é muito assim, expert, né, em financiamento, que é o meu caso principalmente, a gente editou, né, esta conversa de hoje, até para entender um pouco melhor, né, como é que o financiamento da educação ele ocorre historicamente. O Tiago vai nos falar um pouco disso, e depois nós vamos para a MP, tá bem? Também participará com a gente, né, a Ana, que já participou com a gente, né, a Ana Lorena, e a Valéria, porque a Valéria do grupo é a que ainda mais entende aí dessa área do financiamento, até porque tem seu mestrado na área, né, das políticas públicas, então tem uma compreensão, de maneira que teremos a fala então do Tiago, depois vamos compor a mesa aqui para o debate dele, tá bom? Pode ser? Então, Tiago, passa a palavra para você, né? E assim a gente vai tocando o trabalho, tá bem? Então, boa tarde a todos, a todas. Eu quero agradecer o Geraldo pelo convite, satisfação estar aqui, dialogando um pouco com vocês, nesse contexto difícil, falando um pouco sobre a questão da MP, do ensino médio, e também da PEC 55, que limita, né, que impõe um teto de gastos, e o que isso traz de implicações para nós. Eu sou servidor da UFPS, sou professor lá do DEPLAI, colega da Ana Lorena, do núcleo de pesquisa em políticas educacionais. Então vamos lá. Eu preparei uma fala aqui com bastante números. Eu brinquei com o Geraldo, o pessoal do financiamento trabalha com bastante números. Então eu separei a fala em 3 momentos e bastante números para a gente tentar entender o tamanho do retrocesso que nós estamos prestes a vivenciar, né? Eu acho que MP 746, a PEC 55, 3 questões para o nosso diálogo aqui, né? Por que defendo a educação básica pública, gratuita, de qualidade para todos? Como a educação básica pública ela é financiada, né? E onde o que vai acontecer de mudanças aí? Porque precisamos de mais dinheiro para a educação. São coisas que também não estão muito claras. E é interessante localizar essa fala também, entendendo que tem 3 estratégias aí em paralelo com um objetivo muito parecido, né? Primeiro, a gente não pode esquecer, além da MP e da PEC, o projeto de lei, né, da Escola Sem Partido, né? Então, acho que é um pacote que vem aí, né, a Escola Sem Partido no plano das ideias, né, limitando as ideias aí. Ela ficaria incompleto aquela proposta ali se não tivesse a MP, que retira a sociologia, a filosofia, que retira, né, ficaria. Então a MP já vem operacionalizar uma parte, e a PEC 55 vem mexer na parte estrutural mesmo da grana, do dinheiro, né? Então a gente vive esse contexto aí. Tornando um pouco aqui. Então, um pouco da MP, algumas questões, eu vou falar coisas mais focalizadas no financiamento. Obviamente tem muitos desdobramentos da MP que não
necessariamente afeta indiretamente o financiamento, por isso eu fiz alguns recortes aqui. Né? Então tem uma questão da política de fomento à implementação de escolas de tempo de ensino médio tempo integral, ampliando a carga horária. Né? Então parece que tem uma contradição clara com a PEC 55. Que a escola de tempo integral a gente sabe que ela é mais cara, e aí como que faz uma proposta e logo tem uma contradição que parece bastante clara aí. Tem os diferentes itinerários formativos, que a gente sabe que muitas escolas públicas já vivenciam itinerários alternativos. Isso não é legalizado, mas o aluno às vezes não tem matemática o ano inteiro, não tem muitas disciplinas no ano inteiro, por conta da precarização do ensino. Então agora vem de fato oficializar esse itinerário alternativo e tornando de maneira mais restrito aí, né? Então, a questão de artes, educação física, filosofia e sociologia tem a questão da formação mais restrita, mais tecnicista, grandes consequências para a formação da cidadania e para as licenciaturas. A questão dos profissionais de notório saber, que vai uma afronta à histórica luta pela valorização e profissionalização dos professores no Brasil, que nem se completou, né? Então, vou mostrar alguns números que mostram o quanto essa valorização e profissionalização, do ponto de vista de formação apenas, de salário, está ainda muito longe do ideal, e entra esse aspecto aí, com retrocesso enorme, né? A questão da formação técnica e profissional, que a MP abre um direcionamento muito forte para isso. A gente sabe que é uma discussão muito complicada, porque historicamente a educação técnica e profissional foi muitas vezes direcionada como uma alternativa para não garantir ensino superior para todo mundo. Então, ensino técnico para os pobres, educação superior para os mais ricos. Então, no contexto de um país que construiu um sistema educacional dual para ricos e para pobres, essa questão é muito séria também. E a PEC, do ponto de vista do texto, né, ela já tem a questão do limite dos gastos. Né? Vários gastos, a partir do que foi gasto agora em 2016, entra em vigor a partir de 2017, e educação e saúde, a partir do que for gasto a partir de 2017, vai vigorar de 2018 para diante, apenas com a reposição da inflação. Então, um pouco esse é o cenário que nós vamos tratar um pouco aí. A PEC, só um resumo inicial para a gente entrar nos números e ver o tamanho do impacto. Ela impõe um congelamento no nível do gasto federal. As expectativas, tem muitas metas, eu vou mostrar para vocês, muitas metas do PNE. A última meta do PNE, a meta 20, do 10% do PIB para a educação, não é por acaso, porque todas as metas, muitas metas, quase todas as metas, têm um impacto financeiro muito grande. Né? E a PEC, ela é quase um golpe mortal às expectativas do PNE. Né? E a questão da regulamentação do custo aluno e qualidade. Eu vou mostrar um pouco o mecanismo de financiamento da educação básica, o Fundeb, e vou mostrar a distância que está o Fundeb do custo aluno e qualidade. Né? Porque o Fundeb, ele, ao calcular o valor anual do Fundeb, ninguém pergunta quanto precisa para financiar a educação. Tem muitos países que já chegaram nesse nível. Quanto precisa para eu prover uma educação de qualidade para as crianças, jovens e adultos? Aí o país se mobiliza, aumenta impostos se necessário. Né? São países que estão noutra curva do ponto de vista educacional. O Brasil ainda, quanto dá? Monta uma forma tributária, quanto dá é o que é oferecido. Né? Nós ainda estamos num estágio anterior ainda. O CAC é uma tentativa de mudar essa questão. Ao se regulamentar o CAC, faz-se um levantamento prévio, quanto precisa para atingir o custo aluno qualidade, para fazer face ao padrão mínimo de qualidade que a Constituição já está na Constituição, que já é um direito. Né? Então, o CAC ele inverte essa lógica da forma tributária tão somente. Vamos que vamos. Aí, vamos entrar, para finalizar essa parte introdutória, eu lembrei de um trabalho do professor Belchior, que é um dos pioneiros no financiamento da educação. Década de 70, 80, quando ninguém estudava financiamento da educação como uma área, né? E eu sou membro da FINEDUCA, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. É uma entidade que começou em 2011, mas já reúne no encontro anual mais de 200 pesquisadores todos os anos. O professor
O Melchior foi um dos pioneiros. E aí tem algumas obras dele que fazem algumas perguntas. Antes de falarmos em financiamento da educação, primeiro tem que discutir a concepção dessa política. É o seguinte, quem deve financiar a educação? Então, se a educação é dever do Estado e da família, então, se nós estamos falando do sistema público, já tem uma forte indicação que é o poder público. Ou então vamos deixar a cargo das famílias, aí é só aquelas famílias que podem pagar para os seus filhos. Para que financiar a educação? Aí vem a concepção de educação que você quer. Né? Para quem a educação será direcionada? O Brasil, historicamente, excluiu muita gente da educação. Então, é uma questão quantitativa. Se for para todo mundo, você vai precisar fazer uma estratégia de financiamento. Se for para alguns, vai fazer outra estratégia. Né? Quais as fontes a serem utilizadas para que o direito à educação se torne realidade? Aí é um outro debate mais operacional de ir atrás de fontes e de prioridades. Né? Aqui vai mexer, inclusive, em questões que vai implicar, talvez, até numa reforma tributária. Né? Então, são feitas escolhas. Então, acho que o professor Melchior ele é preciso nessas 4 perguntas. E aí, quando a gente, de alguma maneira, o Brasil responde essas perguntas. Quando a gente vê o caso concreto, né, os resultados que nós temos tido na educação brasileira. Para quem a educação é direcionada, enfim. Vamos lá. Então, vamos no primeiro tópico, naquela primeira pergunta, por que defende educação básica, pública, né, gratuita, de qualidade para todos? Então, vou fazer uma afirmação, depois eu mostro os números. Né? Ao longo da sua história, o Brasil tem mantido 2 sistemas educacionais paralelos. Não estou falando do federalismo ainda, não estou falando da rede pública, da rede municipal, da rede estadual, da rede federal, da rede privada, não estou falando disso ainda, né? Estou falando daquele direcionamento de escolas, de um caminho informativo para os ricos, um caminho informativo para os pobres. Educação como privilégio. E nesse momento aí, em determinado momento da história, os filhos dos ricos nem estudavam no Brasil, então nem precisavam ter educação no Brasil. Ia para a Europa se fosse necessário. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo um pouco mais amplo. E aí, a gente precisa entender, porque nesse momento de PEC, esse momento de reformas do sistema, a gente tem muitos números para falar que o Brasil, que a PEC está correta, que o Brasil está no rumo certo, que o Brasil está melhor que determinados países, e muitas falácias. O Brasil é um país rico, o Brasil tem um PIB, dá conta, não dá conta. Então, eu trouxe alguns números aqui. E aqui, estou querendo mostrar nesse primeiro momento a desigualdade desse sistema paralelo de educação brasileira. 9º PIB do mundo, uma fonte do Banco Mundial, 2015, o Brasil tem o 9º PIB mundial. Tá bom, geramos muita riqueza, temos uma população grande, uma extensão territorial. Se você já vai para o PIB per capita, o Brasil já não é um país de alta renda. Países de alta renda é a partir de 39 mil dólares per capita por ano. O Brasil, a renda per capita do brasileiro é 8,5 mil dólares por ano. Então você pega aquela riqueza, então a riqueza é muito grande, a população é muito grande. Então, na hora que você divide isso, o Brasil é um país, não é um país, está longe de ser um país de alta renda per capita. Ou seja, a população é mais pobre. Isso para as políticas públicas tem uma implicação muito grande. Para começar, a população você não pode. Uma vez conversando com uma colega canadense, ela não entendia por que nas universidades públicas brasileiras não se cobra mensalidade. Ela não entendia isso. Aí, conversando com ela, eu falei, deu um indicador, vê o PIB per capita canadense. Está chegando aos 40 mil dólares. O brasileiro ele é empobrecido. Você tem a elite, mas o PIB per capita já sinaliza, e nós, em PIB per capita, nós somos 72º. Países de alta renda é 39 mil, baixa renda é 4,3. Só para a gente ter a distância de onde nós estamos. Então nós estamos longe de ser alta renda. Gini é um indicador baseado na curva de Lorenz, lá, tal, tem o Brasil, de 148 países, o Brasil ocupa a posição de 136. O país mais desigual é a África do Sul. O Brasil está ali, ó, faltando 12 posições para chegar no último lugar. Certo? É isso. Bastante longe da Ucrânia, da Noruega, né? Nossa vizinha Argentina está na posição 88, Estados Unidos na posição 82, Canadá 59. A colega lá perguntou por que a gente não cobra mensalidade nas universidades públicas. Canadá 39.
Então, esses números é importante a gente entender por que nós precisamos de serviços públicos de qualidade e educação de qualidade. Vamos lá. E aí, acirrando um pouco mais, para aqueles que ainda não ficaram muito assustados com o Gini, vamos falar de renda per capita em reais, porque o outro lá estava em dólar, a gente fica meio perdido. Quero falar de, chegando mais perto da minha condição aqui no Brasil. Essa aqui é a pirâmide social brasileira. Os 10, segundo a PNAD de 2014, os 10% mais ricos do Brasil, ele vivia com a renda per capita de R$2.000 por mês. Então, se você pega ali, qual que é a conta? Pega a renda da família e divide pelo número de pessoas. Se deu R$2.000, parabéns. Você está entre os 10% mais ricos da população brasileira. Lembra que eu falei que a população tem baixa renda? As pessoas se assustam. Você não sabe se... Peraí, você tem um caso... Você tem dois adultos e uma criança. R$6.000. Divide por 3 vai dar 2.000. 10 faz parte dos 10% mais ricos. Como esses dois adultos com a criança, o que eles comem com a renda de R$6.000? O que eles vestem? Onde eles passeiam? Onde eles moram em Curitiba? Esses 10% mais ricos estão empobrecidos, então? Dá essa sensação ou não? Eles pensou que tinha iate, né, os 10% mais ricos do Brasil. Você pensou que tinha jatinho. Está longe disso. Né? Esses aí são os 1% mais rico, e olha lá. Ou seja, por quê? A população tem baixa renda. Num país com essa característica, precisamos de serviços públicos gratuitos. Né? E aí é onde o Brasil faz essa diferença. Os 10% mais pobres, R$198. Onde vivem? Onde vivem, como vivem, o que comem. A gente nem sabe. Esses 20% mais ricos, que é R$1.300, essa turma que vive com R$1.300, a partir disso, não consegue nem entender, olha a dificuldade do diálogo social, não consegue nem entender como vivem os 20% mais pobres, porque nossa sociedade não tem ponto de encontro. Os 20% mais ricos frequentam lugares completamente diferentes dos 20% mais pobres, concorda ou não? Então a gente não consegue entender isso. E aí na hora do diálogo para a educação, qualquer serviço público, fica difícil. Tem uma distância de 10 vezes mais. Num país, e se o nosso índice de Gini fosse bem, se nós estivéssemos como outros países, na posição 80, 70, 50, como vive como vivem os canadenses? Como seria essa pirâmide lá no Canadá? Seria uma pirâmide muito mais achatada, claro, né? E com certeza, os 20% mais ricos convivem, inclusive estudam na mesma escola dos 20% mais pobres. Essa é a diferença. Por isso que aqui alguns vão dizer no Brasil que a escola pública, muitas vezes, quando você olha essa pirâmide, e alguém fala que a escola pública é a escola do filho dos outros, e que muitas vezes a classe média não se ocupa com ela, porque essa distância é muito grande. Então vamos lá. E aí, só para aprofundar, assim, a nossa situação educacional, sem MP e sem PEC, já era muito ruim. Não precisamos da MP e da PEC para piorar mais. Olha só, se você pega a população economicamente ativa de 25 a 65 anos, em 2014, você vai pegar 108 milhões de brasileiros. Essa idade, a ideia é essa faixa etária de comparação internacional, chamada PEA, População Economicamente Ativa. Qual é o nível de formação da nossa PEA? 38%, o maior grupo, não estudou ou tem ensino fundamental incompleto. Não completou o ensino fundamental. Isso aqui é o resultado do direito à educação negado no passado, que é o que nós não podemos repetir. Né? Em tese, é o que o PNE, o primeiro PNE, o segundo PNE vem fazer. Né? Ensino fundamental completo, 14%. O segundo maior grupo é ensino médio, 32%, ou seja, 1/3 completou o ensino médio. Se você não estudou o ensino fundamental completo, até o 9º ano, você vai ter 52%. 52% da força de trabalho e do cidadão que está tomando decisões políticas, mobilizações sociais, etc., tem ensino fundamental. Apenas 14,2% tem educação superior. Isso é assustador também, porque como a gente vive em bolhas, os 20% mais ricos, 10% mais ricos, a gente pensa que todo mundo tem... As pessoas se chocam com esse número. Né? Qual é esse número de educação superior nos países mais ricos? Aqueles desenvolvidos. Educação superior, nem todo país chega a 100% da PEA faz educação superior. O número é em torno de 40%, 45%, Japão e Estados Unidos em torno de 50%. E o Brasil,
14,2. Por isso que tem meta no PNE para a gente formar mais. Esse número aqui, ele é triste. Agora, a questão dos sistemas paralelos que eu iniciei nesse tópico, fica claro aqui. Quando você pega a instrução dessa PEA, 25 a 65 anos, consideramos 20% mais ricos, que é a pirâmide, as barras mais claras, e os 20% mais pobres. Na leitura, o que a gente vai perceber? Os 20% mais ricos, 39% desses de 25 a 65 anos, se eles estão dentro, se eles são os 20% mais ricos da população, quase 40% deles concluíram o ensino fundamental ou o ensino superior. Se faz parte dos 20% mais pobres, 1,4. Ou seja, se você faz parte dos 20% mais pobres no Brasil, a sua chance de finalizar a educação superior é de 1,4%. Certo? Ao passo que, se você está nos 20% mais ricos, você tem 40% de chance. Entre os 10% mais ricos, esse número chega a 59%. Entre os 10% mais. Aqueles dos 2.000, né, as pessoas se chamam. No outro lado, aqui, não estudou o ensino fundamental incompleto, se a pessoa que faz parte dos 20% mais pobres, 62,9% não estudou ou não conseguiu nem completar o ensino fundamental. Ou seja, esse é o resultado do sistema dual construído historicamente, né? Sem PEC e sem MD. Né? Para a gente tentar calcular o retrocesso. Ainda colocando isso, internacionalmente, alguém ficou assustado com esse número. Não, mas deve ter país. Como é que a gente se localiza internacionalmente nesses números? Nos países desenvolvidos, selecionei alguns desenvolvidos e alguns não tão desenvolvidos, como por exemplo a África do Sul, o país mais desigual do mundo. Qual a porcentagem da população de 25 a 64 anos que completa pelo menos a educação básica? Para a gente falar de educação básica. O cidadão conseguiu finalizar a educação básica. Lá na ponta está o Canadá, 88,8% da população economicamente ativa finalizou pelo menos o ensino médio. O Brasil, se você pega os 10, aí segue Suécia, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Tudo mais de 80%. O Brasil, os 10% mais ricos do Brasil, estavam perto, 83,9%. O Brasil grosso, toda a PEA, a proporção da PEA toda, está apenas 38,3%. Os 10% mais pobres do Brasil está abaixo da China, com 13,7%. Então, esse é um pouco do cenário. Mesmo a África do Sul chega a 60%. E aí, para ir finalizando essa parte das desigualdades, porque eu vou falar lá na frente por que nós defendemos mais dinheiro para a educação. Por que a PEC é um mecanismo que vai dificultar a diminuição dessas desigualdades que nós já temos na nossa sociedade. Foi feito um trabalho, a gente fez um trabalho tentando identificar no mapa brasileiro os municípios que estão melhores e piores, segundo 3 características. O IDEB, a nota do IDEB desse município agregado, a infraestrutura das escolas, numa escala de 0 a 10, onde 0 a escola não tem nada de infraestrutura e 10 tem uma estrutura muito boa, muito completa, e professores e docentes, a proporção de professores naqueles municípios que tem licenciatura, que tem formação adequada, não notório saber, licenciatura, certo? Conseguimos achar 4 grupos. Os municípios classificados em verde estão na melhor situação. Tem um IDEB de 5,1, infraestrutura de 7,2 numa escala de 0 a 10 e 87,3% dos professores têm formação em licenciatura. No grupo oposto, na pior situação, o IDEB é 3,2, a infraestrutura 4,4 e apenas 30% dos professores têm licenciatura. E quando a gente plota isso no mapa, vira esse resultado. Que aí esse quadro vai remeter aonde? Inclusive, quando o Brasil se torna uma federação, lá na República, quando o Brasil se torna uma federação,
Esse mapa a gente vai perceber que até hoje, quando a gente vai olhar o mecanismo de financiamento que eu vou mostrar logo em seguida, aonde as cores estão mais favoráveis são também, em grande parte, são os estados que têm melhor condição de financiar a educação. E isso começa onde? Desde o momento da industrialização do país. Então não é à toa que São Paulo tem essa cor, Paraná tem essa cor, o sul de Minas, não o norte de Minas, o sul de Minas tem essa cor. Por quê? Vai coincidir, o sul de uma maneira geral, com o processo de industrialização. Então esses sistemas educacionais, eles começaram a ser construídos muito tempo atrás. Não é por acaso que o Paraná tem indicadores favoráveis. Né? Tem a ver também com o processo de exploração dessa terra e de criação de condições de financiamento. Vamos que vamos. Aí, uma coisa importante, finalizando essa parte, fizemos um esforço nesse trabalho de verificar o seguinte: se aonde tem os alunos mais pobres, de menor nível socioeconômico, os municípios que reúnem os alunos mais pobres, mais vulneráveis, se tem coincidência com as piores notas, com a pior infraestrutura e com menos professor formado. E deu uma associação significativa. Não vou entrar no detalhe da estatística, mas só para dar uma ideia, dos 10% mais pobres, onde tem os alunos mais pobres da educação básica, 65% desses municípios estão no nível 4. Lembra do nível 4? O perfil do nível 4? Aqui. Né? Então, é esse mapa, né, que precisamos de um esforço de financiamento para mudar. E aí, com alguma limitação, mas com bastante proposições, o PNE, por exemplo, tem vários encaminhamentos para isso, né, e de investimento, inclusive, naquilo que depende de mais recursos. Então, vamos lá. Finalizando essa primeira parte, grande parte da população tem baixa renda e não consegue pagar por educação, logo, o financiamento público é condição para exercício desse direito. Os mais ricos, historicamente, estudam, independente da atuação do poder público. A gente viu os resultados na PEA, os 10% mais ricos, que tem 65 anos, 40 anos, 50 anos, ou seja, estudou lá no passado, ele arrumou um jeito de estudar. Né? Independente de cota, independente de qualquer mecanismo para tornar o acesso mais igualitário. Forte resistência para a redução da desigualdade social e educacional. Esse é o quadro que se fecha. Vamos falar agora quanto custa a educação. O Brasil investe pouco ou investe muito? Então, os dados da OCDE, não são dados, são dados coletados anualmente pelo anuário da OCDE, que compara como, eu trouxe para vocês aqui, quanto custa, quanto alguns países investem nos anos finais do ensino fundamental. Qual é o gasto por aluno? A Noruega, Estados Unidos, investem mais de $10 mil por aluno. Então, é o recurso que o país mobiliza por aluno. A média da União Europeia é $8.277. E aí muitos dizem, não, mas o Brasil não precisa de mais dinheiro. Esses países todos aqui têm uma reputação educacional muito maior do que o Brasil. Todos os indicadores, de toda forma, que seja por universidade, patente, tecnologia, enfim, todas as externalidades aí da educação, esses países têm um reconhecimento maior do que os países da América Latina. O Brasil investe $2.778. Então, investe 2 vezes menos por ano. Esse é o custo do aluno ano. Isso é quanto custa o aluno brasileiro. E essa moeda, isso aqui é o dólar TPT, os detalhes aí. Esse dólar é por paridade de compra. Então há um trabalho para você comparar. Aqui não estamos falando de reais com dólar, não. Todas essas moedas estão com paridade de poder de compra. Então o aluno brasileiro, quando você olha aqui e fala, não, então um aluno brasileiro, se o cara nasceu no Brasil, ele recebe 5 vezes menos investimento que o norueguês? Sim. 4 vezes menos que o americano, o inglês? Sim. É isso que nós estamos falando, é isso que o quadro mostra. Então, tem algumas falácias aí, né? O Brasil gasta o mesmo PIB do que os outros países. Gente,
é uma falácia, né? Falar que comparar os PIBs dos países. O Brasil investe 5% do PIB em educação, os Estados Unidos investem 5% do PIB em educação. Então está tudo certo? Não, está comparando coisas completamente diferentes, não faz sentido nenhum. Né? Tem que comparar isso aqui, ó. O aluno americano tem $11 mil por ano, o brasileiro aqui. Certo? Mais dinheiro não garante qualidade. Até certo ponto, quando você, o que os estudos mostram, de PISA, etc., a partir de determinado ponto, a partir da hora que você tem uma infraestrutura escolar adequada, professores bem formados, material didático adequado, a partir de determinado momento, você não vai ter mais, o dinheiro não vai fazer diferença. Porque já atingiu condições de qualidade. O que nós estamos defendendo aqui no Brasil não é falar que dinheiro garante qualidade. Dinheiro garante condições de qualidade. É isso que nós estamos. Essas condições envolvem um prédio apropriado para a educação, um professor bem remunerado que quer ser professor e pretende continuar na carreira, né? Material didático adequado, são condições de qualidade. Agora, alguém vai pegar e falar assim, não, mas vai pegar as exceções, né? E muitas vezes vai falar assim, não, mas você pode, em alguns contextos, nem sempre aumentando o salário você vai aumentar. Mas o problema é que, quando você pensa em um sistema, você tem que pensar primeiro em dar condições para todos. É isso. E aí, vamos lá. Então, esse aqui é o comparativo internacional. É para a gente se posicionar se nós gastamos... Então, nós gastamos abaixo daqueles que têm educação melhor do que a nossa. Agora, como é o nosso mecanismo? Qual é a nossa engenharia de financiamento? É o Fundeb. No primeiro momento, né, o Brasil, desde 1934, e só interrompeu nos momentos de ditadura, momentos de governos autoritários, o Brasil, de 1934 para cá, optou pela estratégia de vinculação de parte da receita líquida de impostos para financiar a educação. Isso oscilou durante a história, de 1934 para cá, e hoje nós temos uma vinculação lá na Constituição de 18% dos impostos federais, 25% dos estaduais e 25% dos municipais para financiar a educação. É assim que a educação pública brasileira é financiada. Aí, de 1996, efetivamente 98, e depois de 2007, nós criamos fundos que subvinculam. Então, parte desses 25%, eles vão para um fundo chamado o Fundeb, que é um fundo de manutenção e valorização dos profissionais de educação básica. Então, parte desses recursos aqui, eles formam um fundo no âmbito de cada estado. Então, essa fórmula é rodada no Paraná, é rodada em Santa Catarina, cada lugar forma o seu fundo estadual, subvinculando 20% de parte desses impostos aqui. Mas eu pensava que o governo federal punha dinheiro na educação básica. Põe pouquinho. O que o governo federal faz? O Fundeb é mantido por governos estaduais e municipais. O governo federal, ele põe 10% do valor que o estado e o município colocar, ele coloca 10%. Então, o Fundeb é mantido com dinheiro dos estados. E alguns estados que não atingem um mínimo nacional, o governo federal complementa. Então, vamos dar o exemplo do Paraná aqui. Né? Em 2016, está estimado o Fundeb total no Brasil inteiro 136 bilhões. As pessoas não têm ideia, né? Quanto ao Fundo de Manutenção da Educação Básica. 136 bilhões. Por ano, quanto está estimado por ano aqui no Paraná? R$ 3.772 por aluno. Por ano. Você pensou que era por mês? Não, né? Ensino médio tempo integral, 4.124 por ano. Divide isso por 12. Se você dividir 3.172 por 12, você vai ver que vai dar na casa de R$350 por mês. Aí você já começa a ligar uma coisa com a outra. Quais escolas você conhece aqui, privadas, pegar na referência das privadas, reconhecidamente de qualidade, no conceito de qualidade né, geral, que custa R$350? A classe média coloca os seus filhos nessas escolas, custa R$350? Essas escolas entregam qualidade esperada pela sociedade? É possível, com R$350 por mês, prover uma educação em condições de qualidade? E aí fica essas reflexões. Vamos adiante aqui. E uma questão. E aí aqui vocês, ou seja, o governo federal põe 10%
do valor do fundo. E aí tem uma questão importante aí do federalismo tributário aí, né? Que é a divisão do bolo tributário. O governo federal ele põe pouco dinheiro na educação básica. E ele fica com a maior parte das receitas tributárias do país. Então ele é o que menos contribui, mas ele é o que mais arrecada. E aí, quando tem o PNDE, espera-se que o governo federal aporte mais dinheiro para o fundo. Vários especialistas falam, não tem solução para a educação básica do ponto de vista de financiamento se o governo federal não colocar mais recursos. Porque a gente tem visto no noticiário, por diversas razões, uma ou outra prefeitura quebrada, um ou outro estado quebrado. Né? Então os estados não têm condições fiscais de fazer mais esforços. E aí se espera um pouco mais da União. E aí a PEC, por isso a PEC, de novo, a PEC é mortal nesse sentido. Vamos que vamos. Vamos lá. E um outro efeito. Numa nota da FINEDUCA, né, da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, fez uma estimativa, o professor Zé Marcelino, e fez uma simulação mostrando o seguinte, que a PEC, na verdade, a vinculação constitucional de recursos para a educação e para a saúde, também tem outras áreas que têm recursos vinculados, que as secretarias de fazenda, as áreas econômicas dos governos detestam, porque os economistas dizem que ingessam dinheiro. Então você imagina, você é prefeito, você é governador, você chega numa pasta, 25% dos recursos vai para a educação. Você não tem como fazer gestão disso, porque está vinculado. Né? Então, mas é assim que a educação vem sobrevivido, com essa vinculação. Mesmo que a vinculação de 25% não seja pouco, mas nos momentos onde os governos autoritários que tiraram a vinculação, o dinheiro da educação caiu sobremaneira. Então a vinculação é importante. E o que a PEC faz? Ela desvincula. Ela desvincula. Por quê? No cenário do professor Marcelino, muito otimista aqui, fazendo um cenário aqui, se nos próximos 18 anos a economia cresce 3%, só que um crescimento real de 3%, só que o gasto com a educação tem um teto, só pode crescer com a inflação. Tudo bem ou não? Olha só, imagina os gastos, a PEC que a PEC faz. Não vai aumentar o gasto apenas para a inflação? É isso ou não? Então, ano a ano, o gasto com a educação só é reajustado ali na inflação. Não tem gasto, não tem aumento real. Só que a economia está crescendo 3% real. Então, o que vai acontecer? No final das contas, vai dar um efeito para a educação vai perder dinheiro. Por quê? Porque a economia está crescendo, se ficasse vinculado 18%, teria a educação, ela teria, a economia cresceria e ela se aproveitaria desse crescimento, porque a economia cresce, os impostos crescem também. Só que como o gasto está congelado, é como se daqui 18 anos, o que era 18%, virasse 10% de vinculação. Então, embute na engenharia de financiamento aí, embute uma desvinculação. Na prática, vai ser uma desvinculação. Porque, por conta do teto, a vinculação não vai poder acompanhar o crescimento real da economia. Não sei se foi um pouco claro. Em efeitos práticos, é como se perdesse 18% dos impostos para a educação. E vamos que vamos aqui. Então, aqui, rapidamente, caminhando a questão do Fundeb, só para a gente ter uma ideia de como faz para calcular o Fundeb. O Fundeb funciona o seguinte, faz uma contagem, vamos imaginar o Fundeb no Paraná em 2016. Tem a contagem da matrícula do ano anterior, 2015. No caso aqui, 2.180.000 alunos deu o ano passado. E aí tem as ponderações lá, tal, um pouquinho mais de detalhe, mas faz a contagem de população, passo 1. Passo 2, faz a estimativa das receitas do estado do Paraná, de estados e municípios. Faz a estimativa de todos esses tributos aqui, e aí você pega o total do tributo, a receita total, e divide pelo número de matrículas. E aí você vai chegar no valor por aluno. Lembra que eu falei que o financiamento de educação não pergunta quanto precisa? Pergunta quanto dá? Quanto dá a partir do quê? Da total da receita dividido pela quantidade de matrícula. Dá quanto para o Paraná esse ano? 3.172 por aluno. Com alguma variaçãozinha
para ensino médio, para educação infantil, que vai oscilar em torno disso aqui, 20% a mais, 10% a mais, 10% a menos, etc. Quarto passo, vem a pergunta, terá complementação da União? Paraná recebe complementação da União? Não. Por que não? Porque está acima do mínimo nacional. Qual que é o mínimo nacional? 2.740. Poxa, mas eu já tinha achado que 3.062 é baixo. Tem gente pior? Tem. Né? Tem. São 9 estados. Alagoas, Amazonas, Bahia e tal. Eles só ficam em 2.790, 2.740, porque a União, daqueles 10% de complemento, ele manda um pouquinho para cá nesse município para ele chegar no mínimo. Lembra daquele mapa? Tem alguma coincidência com aquele mapa lá ou não? Né? Aí dinheiro não faz diferença, a educação não precisa de mais dinheiro, né? E aí a gente começa a ligar uma coisa com a outra. O Fundeb no Paraná terá um total de 7,67 bilhões para financiar o sistema apenas no Fundeb. Ainda tem uma parte que está fora do Fundeb aí. E aí, no final das contas, é o seguinte, como é que, se eu sou secretário municipal de educação, se eu sou secretário estadual de educação, como é que eu sei quanto vai vir? Que aqui, o que acontece? Faz uma estimativa de receita. No fundo, os estados, os municípios, o estado põe todo o dinheiro no fundo. Como é que faz para retirar o dinheiro do fundo? Para eu saber quanto vem para eu gerir, né, com a equipe da secretaria, como que uma rede municipal sabe quanto dinheiro terá do fundo? A partir do número de matrículas que ela vai atender. A partir daquela estimativa de matrícula que foi feita no primeiro passo. Então, os estados e o município põem dinheiro no fundo e retira a partir do número de matrículas que atende também. Então, basicamente é assim que é a engenharia de financiamento da educação, no que se refere ao Fundeb. O tempo está indo, né? Quanto custa estudar nas campeãs de 2014? Do Enem 2014. Porque aí a gente estava aqui, ó. A gente estava aqui com o Fundeb R$350, não é isso? Um pouco mais, menos de R$400. E aí, o argumento é que a educação não gera qualidade e tal, mas na nossa sociedade, o padrão de qualidade, muitas vezes, estabelecido pelas campeãs do Enem. É isso ou não? É isso que em que pese tem uma discussão muito ampla que não necessariamente é qualidade de educação. Qualidade de educação é muito mais que passar no Enem. Mas, né? Aí você pega o primeiro colégio objetivo integrado de São Paulo, R$3.387. Tem uma pérola lá de Goiânia, R$2.700. É mensalidade, viu, gente? Sim. Aqui não é para estudar uma família, 3 irmãos, não. Tá? Aqui não é um combo com 3 irmãos, não, viu? Aqui é o combo com 3 irmãos, o ensino médio inteiro. Não. Isso aqui é um aluno por mês. Né? Então você percebe que nessas escolas privadas, campeãs do Enem, em 2014. Em 2014, o valor para o ensino médio urbano parcial no Paraná era 247. Não tem nenhuma próxima disso. Nenhuma próxima. Todas aqui, você vai pegar algumas com 10 vezes mais. Então, esse é quanto custa o aluno da rede pública, esse é quanto a família da classe média paga pela educação. Fica muito claro aqui os sistemas paralelos, né? Os sistemas paralelos que a gente historicamente convive com isso, né? E talvez aqui, a classe média aqui, né, não há um consenso para pensarmos na escola pública. E é isso. E aí, entrando já na fase final agora da nossa conversa, por que precisamos de mais dinheiro para a educação? Primeira questão. Nesse momento histórico, não podemos tensionar mais aquela questão de quantidade e qualidade. Porque, na verdade, escola boa, apenas para uma parte, isso era escola lá do passado. A gente conversa com os nossos pais, nossos tios, nossos avós. Nossa, mas a gente estudava escola boa lá no passado. Ficou ruim. Por que ficou ruim? Porque agora o sistema é para todo mundo. Então, você aumentou a quantidade de matrículas, não garantiu aporte de recursos. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Ó. A escola do passado, ela é uma escola para poucos. A escola pública, a da atualidade, é uma escola para todos, no sentido da universalização. Né? Nós queremos que todas as crianças, esse fundo aqui, vou mostrar os números de matrículas que ele tem que atender para vocês. Então não adianta boas escolas para alguns, essa é a escola boa do passado. E aí, quando a gente fala no desafio da educação, a gente tem que pegar os números da educação. Olha os números.
nós temos, em 2015, no sistema da educação básica no Brasil, 48,8 milhões de matrículas. Quantos países têm essa população aqui? 81,4% são escolas públicas. São escolas públicas. Você vai perceber aqui que tem 18,6% de escolas privadas. Concorda ou não? 18,6% são escola privada. Essas escolas privadas aqui, se você for fazer um estudo, elas são as 18,6% das outras matrículas. Você acha que essas escolas de elite atendem quantos por cento da população? 3%? Menos de 5% seguramente. Então, quando você percebe por esse número que tem 18% de escolas privadas, são escolas, sistema S, muitas escolas mantidas por igrejas, não são escolas de elite, escolas conveniadas. As escolas de elite, ela vai atender 1, 2% dessas matrículas aí. Ou seja, a classe média, ela cabe aqui dentro dessas escolas privadas e não tem consenso que tudo que nós estamos falando aqui é para atender esse contexto aqui, da escola pública, né? O ensino médio, a MP, né, vai falar de para 8 milhões de alunos do ensino médio. Escolas, olha a quantidade de escolas, né? 136 mil escolas no país. Quantos professores? Olha o contingente de professores. É mais de 2 milhões de profissionais. É disparado a profissão regulamentada mais numerosa no país. Ganha de longe dos médicos, que não chega a meio milhão. Ganha de longe da carreira jurídica, que não chega a 1 milhão. Ganha de longe de todas as outras demais profissões. Okay? E vamos lá. Então, a primeira, por que precisamos mais dinheiro? Porque nós não podemos ficar só com qualidade. Nós temos que ter a quantidade significa para todos. E a qualidade, condições de qualidade, pagando bem os professores, tendo boas escolas. Então, nós precisamos resolver quantidade e qualidade. Segundo motivo, por que precisamos mais dinheiro para a educação? Porque nós precisamos ampliar direito para todos. Para atender todo mundo e não fazer escola boa para poucos, olha as metas do PNE. Nem todas as crianças de 0 a 3 têm creche. Nem todas as crianças de 4 e 5 têm pré-escola para frequentar. Tem muitas crianças, muitos jovens no ensino médio que estão fora, cerca de 83%, 84% que frequentam a escola na faixa etária do ensino médio. Então nós temos muita gente fora da escola. Então, aqui vou deixar os slides, tem aqui meta por meta no trabalho, na nota técnica da FINEDUCA, mostrando aqui o impacto de vagas. Dependendo da forma como você faz a estimativa, nós teremos que ampliar quase 15 milhões de matrículas no nosso sistema. Tiago, é isso mesmo? Já temos 48 milhões. Vamos ter que ampliar, gerar mais quase 15 milhões de matrículas, dependendo do cenário de atendimento que você faz. Você vai somando cada uma dessas necessidades de expansão. O que mais? Por que precisamos de mais dinheiro? Porque precisamos formar mais professores. Esse gráfico aqui vai mostrar o percentual de professores da educação básica que tem formação na área que atua. Apenas 50% dos professores da educação básica têm formação na área que ele atua. E esse percentual aqui é por etapa. Olha no ensino médio, onde todos os professores têm que ter formação na área, na disciplina que atua, apenas 55%. Quando você, de novo, lembra aquele mapa do Brasil, todo desigual? Se você pegar essa informação e plota naquele mapa, você vai ver que tem estados no Brasil que 90% dos alunos têm professor de matemática formado em matemática. E tem outros estados no Brasil que menos de 20%. Então esse aqui é o agregado. Em educação no Brasil, a desigualdade é tanta que qualquer dado agregado ele é perigoso. Né? Só um dado que também está no linha de base, esse aqui, por exemplo. A filosofia. Em filosofia, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, vamos escolher aleatoriamente uma área de atuação, bem aleatoriamente. 40% dos professores que atuam no ensino médio lecionando filosofia têm formação em filosofia. O restante não tem formação. Olha artes, 30%. Né? Então você vai ter biologia com 75%, sociologia 22%. Olha a matemática lá. Matemática 72%. Então, olha, vamos precisar de mais dinheiro para essa formação?
Vamos precisar melhorar, resolver muitas questões nas nossas licenciaturas? Vamos precisar. Mas a MP, contra a MP tem a questão do notório saber, né? Então, com o notório saber, isso aqui não é um problema. Esse problema sumiu, deletou o slide. Concorda ou não? Porque basta ter o notório saber ali, né? Então, o que era uma meta do PNL bastante concreto vira, de repente, você muda a questão não vira um problema muito grande. Por que precisamos de mais dinheiro? Tem a equiparação salarial dos professores à média do mercado. Qual que é a luta dos professores? Tá bom, nós vimos que o brasileiro ele tem renda baixa, né? O que seria razoável? Que o professor ganhasse o que um outro profissional de mesma formação, nível médio ou superior, ganha no mercado de trabalho. Essa é inicialmente a reivindicação. Só que no Brasil, na média, os profissionais ganham 61,2% do que os outros profissionais ganham. Então, na média, em 2013, os profissionais de nível superior no mercado de trabalho ganhavam 4.273, e os professores, na média, 2.600. No Paraná, a média dos demais cai um pouco. Como cai um pouco, e os professores sobem um pouco, no Paraná, essa razão é 75%. Ou seja, os professores no Paraná ganham 25% a menos do que um outro profissional formado no nível superior. Em algumas estimativas, essa equiparação, só que, lembra que eu falei dos números da educação, é importante ver o número. Qual é o contingente de professor no Brasil? Por alto? 2.200.000. Para fazer essa equiparação para 2.200.000, algumas estimativas falam que seria necessário 111 bilhões por ano. Quanto que é o Fundeb para 2016? 136 bilhões. Mas aí, peraí, mas nós não estávamos prevendo no PNE 10% do PIB para a educação? Então, por que nós precisamos de 10% do PIB para a educação? Também para resolver essas questões. E vamos finalizando. Também precisamos de mais dinheiro para a educação, porque a educação de qualidade é um direito, não é privilégio mais. E está na Constituição. Então, por isso, entra a questão do CAC, que é o custo aluno de qualidade, que não é o valor que regulamenta o CAC e resolve os problemas da educação brasileira. Não é isso. Naquilo que é possível para garantir condições de qualidade. Educação tem fatores monetários e não monetários. E aí, numa simulação que a gente fez utilizando um software chamado Simulador de Custo Aluno de Qualidade, o SICAC, para garantir um ensino médio em tempo integral para todos os alunos do ensino médio do Paraná, seria necessário, considerando 4.562.000 matrículas, 7 horas de atividade por dia, 35 alunos por turma no máximo, salários do professor de pelo menos 4.200, né? Tem que parar. Plano de carreira, esse salário, ele ficaria pelo menos, no final da carreira, dobraria com amplitude de 100%, e garantindo hora atividade do professor de 1/3, conforme a lei do piso, nós chegaríamos a não 4.000 e pouquinho para a educação em tempo integral, que está previsto no Fundeb, 6.117 por ano, ou seja, 510 por mês, muito abaixo das escolas de ensino médio de elite, sim ou não? Mas significa um acréscimo de 48% no valor do Fundeb. Tem impacto, né? Então, ou seja, isso custaria 2,85 bilhões por ano. Ou seja, só o ensino médio tempo integral custaria 37% do valor do Fundeb desse ano. Então, a educação tem esses números, né, que às vezes chocam um pouco. Para finalizar mesmo, já estourei o tempo, já peço desculpa para a Ana Lorena, né, para a Valéria também. No Brasil, a desigualdade educacional é decorrente da educação concebida como privilégio de classe. Essa é a nossa trajetória, né? E orientada pela condição econômica e social dos indivíduos. Por isso nós criamos esse caminho, esse sistema dual, e a educação básica de qualidade para todos não é um problema, não é visto como um problema para todo mundo, né? Dinheiro não resolve todos os problemas educacionais, mas abaixo do CAC não há condições de qualidade. É aquilo que eu havia falado, né? Nós temos que garantir condições de qualidade.
Precisamos de investir em educação necessário e não o resultado de uma fórmula tributária. É preciso construir consensos, e com a PEC 55 é um golpe mortal, né? Para pelo menos dobrar o tamanho do Fundeb para garantir o CAC. O Fundeb, do tamanho que ele está, muitas estimativas chegam que o Fundeb deveria estar na casa de 250 bi, pelo menos. Os gastos da dívida pública são exorbitantes, né? O ano passado, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, quanto o Brasil gastou com juros e mais amortização da dívida? 962 bilhões. Né? Ou seja, 35% das receitas foram direcionadas para... Não existe uma política clara de redução de juros, não existe uma política, né? A PEC, essa parcela fica ao largo da PEC, sim ou não? Né? Então, não existe uma política. Aqui está a drenagem. Mas tem muita gente que fala assim, com esses números, um sistema educacional com 50 milhões de alunos, impossível ter qualidade. Mas existem prioridades. Né? Então, na verdade, onde estão indo as nossas receitas? Nossas receitas tributárias têm um direcionamento. Para finalizar a parte, algumas reflexões, né? Nós temos uma armadilha, na minha opinião, na trajetória do pensamento político e social brasileiro, que é a ideia de setor público é ruim por natureza. É como se existisse um ente chamado setor público, que ele é ineficiente, ele é moroso, ele é corrupto. Não. Na verdade, existem agentes privados entrando no setor público. Eu sou um agente privado, sou servidor público. Se eu não trabalhar, se eu não produzir, se eu não fizer o que um professor do Magistério Superior Federal, a sociedade espera que eu faça, eu estou causando problema para o setor público. Né? Então, enquanto servidor público, eu sozinho posso ser um agente muito complicado para o setor público. Né? E aí nós podemos falar e podemos desdobrar isso para corrupção tal, e para outras questões. Mas isso é dado como se fosse ruim por natureza. E não é assim. Serviços públicos são para os pobres. Outra armadilha. A nossa concepção, resolver o problema da escola pública, ela é para pobre. Transporte público, ele é para pobre. Olha a concepção que nós temos no Brasil. Né? Quanto maior for o aparato público, pior. Por quê? Como ele é ineficiente, então ele vai drenar mais dinheiro. Então isso está no... E aí por isso a PEC, por isso não tem mobilização na rua. Por isso não vão milhões de pessoas no dia da aprovação da PEC lá para adicionar dos ministérios. Porque as pessoas estão aqui. Ó. Então a PEC é boa. Por quê? Limita até o governo vai gastar menos. E como ele gasta mal, se ele gasta menos, melhor. A corrupção, ou seja, quem não tem contato com as políticas públicas não entende o quão problemático é a PEC. A corrupção e o patrimonialismo colaboram para o pensamento de que o Estado deve ser mínimo. E um outro desafio, né, para aqueles que acham que sempre a política, a classe média, às vezes a classe média, sobretudo a classe média que viaja para o exterior, dá para fazer esse exercício aqui. A classe média que viaja para outros países e que volta super entusiasmada, porque lá tudo funciona. Não existe nenhum país democrático com alto nível de desenvolvimento no qual os serviços públicos não sejam satisfatórios. Em todos esses lugares, o aparato público funciona. É bom porque funciona. O nível de vida é satisfatório, tem segurança pública, tem transporte público, todo mundo estuda na escola pública porque funciona. Mas isso foi mantido graças a um setor público minimamente eficiente. É isso. Muito obrigado a vocês pela atenção.